Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Podem sentar, queridos. Muito obrigado. Deus em Cristo continue vos abençoando de uma maneira poderosa. Nós estamos felizes por estarmos na presença de Deus, irmãos. Nada nesse mundo pode substituir essa alegria que é de estar na presença de Deus. Dinheiro não pode substituir, os prazeres dessa vida não podem substituir, as amizades não podem substituir. Não é assim, Rony? Ontem nós tivemos um culto com as crianças ali no bairro do Beira Rio. Tivemos um evangelismo muito poderoso, na chuva, na lama, mas foi muito bom. E foi apresentada uma peça. Eu achei fantástico que eles fizeram ali um coração, mas estava oco o centro do coração. E aí eles tentaram preencher com jogos, mas não preenchia, pastora Cláudia. Aí tentaram preencher com a internet, mas também não preenchia. Tentaram preencher com dinheiro, mas também não dava certo. Mas quando tentaram preencher com Jesus, encaixou certinho. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque só Ele, irmão, só Ele de verdade preenche o vazio da nossa alma. Só Jesus preenche o vazio, Jéssica, que há dentro de nós. Infelizmente, muitos, de verdade, não vou nem falar de quem está lá fora, irmãos. Muitos que estão dentro da igreja não conseguem ter esse vazio preenchido. Porque não chama Jesus, não convida Jesus, não entende que estar com Ele é melhor do que qualquer coisa, irmãos. E Jesus, Ele é tão bom que Ele não força ninguém. Ele disse: quem quiser, venha. Se quiser, venha. Beba de graça da água da vida. Mas tem que querer. Tem que almejar, tem que desejar. E esse desejo, ele é urgente, irmãos. Tem que ser urgente em nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra. Mas antes eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Pastor Vanderlei, obrigado pela presença, junto com a esposa. Deus abençoe. Há um tempo, né, que o pastor, uma hora eu chego lá. E hoje veio para adorar a Deus conosco. Receba aí um bis. Esse bis está dizendo: Senhor, volta de novo. É para voltar. Glória a Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo bem difícil, mas é o cumprimento da palavra. A necessidade é urgente de nós falarmos a respeito de Jesus, irmãos. A necessidade é grande, presbítero Weber, da igreja pregar sobre a volta de Jesus. Porque todas as mensagens nós já ouvimos. Eu já ouvi tanta mensagem, irmãos. Eu já ouvi pregadores que, sabe, chacoalhavam a igreja assim, faziam o povo rodopiar, sapatear, pular. Já ouvi mensagens de orientação financeira. Já ouvi mensagens lindas. Mas essa mensagem, ela nunca sai de moda. É falar da volta de Jesus. Eu sei que muitos não querem mais ouvir, porque quando a gente fala da volta de Jesus, a gente está falando do céu que nos espera ali, ó. E o diabo, nesse tempo que nós estamos vivendo, ele sempre foi astuto e tentador, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, ele tem levado tanta gente ao engano, ele tem levado tanta gente a ficar desapercebido, irmã Alessandra. Ele tem induzido as pessoas que tudo é normal, que ficar em casa nos dias de culto é normal, que levam a vida de qualquer jeito é normal, que não querer fazer nada mais é normal, que ficar de intriga com o irmão é normal, que o pecado já não é mais pecado, isso é coisa do passado. A Bíblia não mudou, irmãos, ela não muda. A Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma. Nós mudamos.
nós encontramos respostas para tudo que nós quisermos. Principalmente quando nós queremos justificar os nossos erros. Irmãos, para justificar os nossos erros, nós somos excelentes advogados. Como somos bons nisso. Não, meu pastor, mas o senhor sabe que eu tenho uma dificuldade aqui. E quando vai falar de não ir para o culto? Não, meu pastor, o senhor sabe que eu preciso trabalhar. Nós arrumamos, né, as nossas desculpas quando nós somos confrontados. Mas uma coisa é certa, irmãos: diante de Deus não vai ter desculpa. Você pode dar desculpa para o pastor, para o pai, para a mãe, para o patrão, para quem você quiser. Mas diante de Deus ninguém vai ter desculpa para dar. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. Amém? E Ele conhece até o que você pensa. Não pensa que os seus pensamentos vão ficar escondidos diante de Deus, que não vão. E principalmente as atitudes. É ali que vai ser revelado mesmo. E eu, orando a Deus, sempre buscando em Deus um direcionamento, para trazer um alimento para a igreja, irmãos, que esse tem que ser o dever de todo pastor. Pastor que não se preocupa com a alma das ovelhas, ele não é pastor instituído por Deus. Ele tem um título de pastor, mas se o foco do pastor, se a pregação do pastor não for com o propósito de salvar a alma daquele que está ouvindo, esse pastor, ele só tem uma credencial, mas ele não tem um compromisso com o reino de Deus. Porque nós que somos chamados para ministrar a palavra, quando eu falo de pastor, irmão, todo aquele que ministra a palavra, que tem responsabilidade, tá? Não é o título do pastor, mas aquele que tem compromisso com o reino. Nós temos o dever de pregar a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma. Lá em João 8,32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que uma grande parte vem para a igreja, são todos, né? Querendo esperar, querendo ouvir uma palavra. Hoje Deus vai, sabe, me renovar, mas com a palavra de massagear o ego, né? Só que não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais para a gente massagear o nosso ego, nem o ego de ninguém, isso. O fim está chegando, irmãos. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas o fim está próximo. Eu não sei se a igreja está acordada, mas o fim está próximo. Eu quero pedir para você que foque aqui em mim, não tire a sua atenção, não converse com ninguém, não dê atenção a ninguém que conversar com você nesse momento. Porque Deus, Ele tem pressa em alertar a sua igreja que Ele está enviando o seu filho para buscar a noiva, queridos. Glória a Deus, aleluia. E não adianta nós ficarmos cocheando entre dois pensamentos, porque esse dia vai chegar. Querendo nós acreditar ou não, esse dia vai chegar. Querendo os pastores pregar isso ou não, esse dia vai chegar. Querendo os crentes da modernidade de hoje, que não quer mais ouvir mensagens de exortação, mas esse dia vai chegar. Querendo o pastor pregar só mensagens de cura, de libertação, de prosperidade, que enche a igreja, mas esse dia vai chegar. E nós como estaremos na hora que esse dia chegar? Marcos capítulo 13, melhor dizendo, a partir do versículo 28, Marcos capítulo 13, versículo 28 em diante. Está ali já no telão. O Johnny está mais ligeiro do que aquele personagem lá da ligeirinho. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que
Ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, ou jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não nos encontre dormindo. Meu Deus. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Amém, queridos? São palavras do Senhor Jesus. Não é do pastor Floresvaldo, não é do presbítero Weber, não é do pastor Renato, não é do presbítero Y, não é do evangelista Pedro Henrique, não é de homens. Palavras de Jesus, Thalita. Interessante que Jesus ele mostra algumas coisas naturais para revelar as sobrenaturais, para a gente poder entender então, que o que ele está falando tem sentido, o que ele está nos instruindo tem um sentido, tem um propósito. Ele diz: observe a figueira, quando os seus ramos estão sendo trocados, vocês percebem que está chegando o verão. Assim, quando vir acontecer todas essas coisas, que coisas? Os sinais, querido, que ele anunciou que iria acontecer, antecipando a sua volta. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala sobre o princípio das dores, quando ele menciona a parábola das 10 virgens, quando ele fala do esfriamento que ia acontecer, ele diz: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Quando ele fala ali do reino contra reino, nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pais, quando ele começa a anunciar que tudo isso seria um sinal que o dia estaria próximo. Irmãos, a própria ciência está entendendo que o fim está chegando. A ciência já está se rendendo e entendendo que o fim, Alex, está chegando. Tem dois Alex, um atrás do outro aí. Glória a Deus. E nós, como crentes, irmãos, que temos conhecimento da palavra, se não tem, deveríamos ter, porque todo cristão, ele tem o dever de examinar as Escrituras. O cristão que não examina a Bíblia, ele tem algum problema, querido, porque ele fica, desinformado. Antigamente as pessoas liam muitos jornais, para ficarem informados do que está acontecendo. E as bancas vendiam muitos jornais. Mas o crente, ele necessita de ter informações da Bíblia. O crente que não tem esse hábito de ler Bíblia, ele passa a ser enganado. Enganado pelos homens, porque hoje, infelizmente, muitos homens se formaram com o intuito de enganar os outros. E o pior é que isso está dentro das igrejas. Homens formados, qualificados para enganar as pessoas, para persuadir, para tirar dinheiro, para enriquecer, em nome do Evangelho, irmãos. Mas quem tem conhecimento da palavra, ele não deixa ser levado por enganos. Quem tem conhecimento da palavra, quem lê a Bíblia, quem ora e busca a revelação do Espírito Santo, como foi ensinado aqui hoje pela manhã na escola bíblica, essa pessoa ela não é enganada, irmãos. Às vezes você pode até chegar em um ambiente de engano, mas você não vai ser enganado, porque você sabe a verdade, e quem conhece a verdade, vive na verdade, e a verdade o conduz. Então há uma necessidade dos crentes do século 21 deixar de perder tanto tempo com a internet, com tantas coisas, com tantos afazeres ali, igual Marta estava fazendo. Jesus estava lá
e ela correndo atrás de tantas coisas, mas não parou um pouquinho para dar atenção, para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E quantos de nós estamos dessa maneira? O trabalho tem nos sufocado de tal maneira, irmãos, e se a gente não tiver cuidado, até o trabalho da igreja nos tira do propósito de ler a Bíblia. Estou nem falando do trabalho secular. Se a gente não tomar cuidado, os trabalhos da igreja, a gente faz tanta coisa na igreja, a gente cuida disso, cuida daquilo, lidera, corre para um lado, corre para o outro, mas não para ler a Bíblia, não tem tempo. Aí tem um trabalho secular, que hoje, lamentavelmente, não vou nem dizer assim, né? Vou consertar minha palavra, não é lamentável. Graças a Deus que todo mundo está trabalhando, né? Porém, muitos estão fazendo do trabalho o seu Deus. Muitos estão se apegando só no trabalho e não tiram mais tempo para Deus, Adriana. E o nosso tempo para Deus, irmãos, ele tem que ser constante todos os dias. Porque a alerta está vindo em todo o tempo. Jesus está voltando, igreja. Ele diz que os sinais iam dizer que o tempo estava próximo, que ele estaria às portas, Ariel. E quais os sinais faltam ainda acontecer para nós entendermos isso? Que tipo de sinal você ainda espera para entender que Jesus está voltando? Ele diz que o amor ia se esfriar. Precisa esfriar mais do que já está? Vai congelar. Ele disse que nações se levantariam contra nações. Nós estamos vendo isso todos os dias. Ele disse que haveria terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo isso todos os dias nos noticiários. Ele disse que o homem se tornaria ganancioso, arrogante, presunçoso, mais amante de si mesmo do que da verdade. Nós estamos vendo isso acontecer. Ele disse que nós ouviríamos de guerra e de rumores de guerras. Nós estamos ouvindo isso todos os dias. Basta você ligar a televisão, ligar o seu rádio, qualquer meio de comunicação, você está vendo essas reportagens dizendo. Ele disse que, como era nos tempos de Noé, assim seria nos dias da sua volta. Irmãos, Noé, ele recebeu uma incumbência de fazer uma arca em um tempo que não chovia, de construir uma arca para que o povo, aqueles que acreditassem, fossem salvos. Mas quem queria acreditar na mensagem de Noé, porque não tinha chuva? Que loucura é essa? Para que fazer uma arca desse tamanho? Mas Noé obedeceu fielmente aquilo que ele recebeu de Deus, a ordenança que ele recebeu de Deus. Construa, Noé, uma arca. Deus deu medidas, porque Deus é estratégico, irmãos. Deus, ele trabalha com detalhes na nossa vida. Nós que não percebemos os detalhes que Deus trabalha conosco, a maneira que Deus fala conosco, irmãos. Nós queremos sinais miraculosos para entender que é Deus está falando. Muitas vezes através de uma criança, Deus está falando com você. Muitas vezes através de uma luta que você está passando, Deus está falando com você. Através de uma situação que você está vendo diante dos teus olhos, Deus está falando com você. E Noé fez a arca do jeito que Deus falou, nas medidas que Deus ordenou. E quando estava todo mundo totalmente desapercebido, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, correndo para baixo, correndo para cima, cada um resolvendo os seus problemas, se esquecendo que a arca ia se fechar. Veio a chuva, começou a inundar tudo. Noé entrou na arca com a sua família. Os animais que Deus havia ordenado estavam lá dentro. E eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas que ouviram a mensagem, aquelas pessoas que foram alertadas que haveria um dilúvio, as pessoas que viram Noé trabalhando ali durante tantos anos, zombaram de Noé, como zombam até hoje de nós quando falamos sobre a volta de Jesus. Muita gente não quer mais ouvir essa pregação, queridos. Mas quando a arca começou a sair do chão, as portas já estavam fechadas, Simone. E não foi nem Noé que fechou a porta, foi Deus quem fechou a porta da arca, amados. Eu fico imaginando aquele povo desesperado, sem ter mais o que fazer. Ah, igreja,
Se você conseguir imaginar o que vai ser a grande tribulação após a vinda de Jesus, você ia correr para os pés do Senhor com todas as tuas forças, todos os dias da sua vida. Você ia acordar de manhã desesperado para ver se está tudo em paz na sua casa e correr para os pés do Senhor. Você vai trabalhar durante o dia, à noite você vai correr de volta, dizer: Deus, obrigado, segura nas minhas mãos porque eu preciso do teu socorro. Porque a Bíblia fala, querido, que a grande tribulação vai acontecer. O sofrimento vai ser terrível. Essa liberdade que nós temos, presbítero Mateus, ela não vai mais existir. A oportunidade que nós temos hoje, queridos, não terá mais. Você não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada se você não aceitar o sinal da besta. Se você não se render ao anticristo, aquilo que ele vai propor para você, esquece. E olha que interessante o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Enche seu bolso de dinheiro, vai aqui no Mercado Barbosa, sem máscara, tente entrar lá para fazer uma compra. Mas o meu bolso está cheio, eu quero gastar 100 mil reais aí. Sem máscara você não entra. Isso é só um detalhezinho, né? Para você perceber como nós somos manipulados, queridos. Você não entra em uma condução sem máscara, você não entra no banco, no hospital, você pode estar morrendo, mas você precisa de uma máscara. Se não tiver, alguém vai pegar lá uma e te dar. Tudo é estratégia, irmãos, está tudo sendo montado. E o povo não está acordando, igreja. Os crentes não estão acordando para essa grande realidade que nós estamos vivendo. Isso vai apertar cada vez mais, Ítalo. É um culto da família, mas a família precisa se preparar para morar no céu, irmãos. É um culto de despertamento, é ano de colheita, mas nós precisamos estar nos preparados, porque essa grande colheita vai chegar. Deus vai fazer essa colheita muito em breve e vai levar o seu povo para o céu, amados. Aleluia! E onde nós iremos parar se nós não estivermos alinhados com o plano e o propósito de Deus, igreja? Se o seu coração estiver focado em outras coisas, onde você vai passar a eternidade? Se o centro das suas atenções não for Cristo, onde você vai passar a eternidade? Porque não basta ter uma carteirinha de crente, não, irmãos. Não basta ter uma credencial de membro de uma igreja, de uma denominação. Não, não é isso. Ou nós nos santificamos, ou nós corremos para os pés do Senhor em arrependimento todos os dias, ou nós vamos nos perder, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem feito isso com muita eficácia, irmãos. A Bíblia fala que ele veio para isso, o propósito dele aqui é esse, é roubar, é matar e é destruir. E nós, como cristãos, que temos o conhecimento da verdade, que nos sentimos libertos, nós estamos entendendo isso, irmãos. O que tem sido as nossas prioridades? Porque aquilo que é a prioridade para nós, nós corremos atrás. Tudo que você coloca na sua vida como prioridade, você vai em busca. Você quer fazer uma faculdade, você vai estudar. Você vai se preparar para passar no cursinho, no Enem, alguma coisa assim, para você ter uma facilidade, ganhar um desconto. Se você tiver dinheiro para pagar, tudo bem, mas você vai ter que estudar também. Mas porque é prioridade, você estabeleceu como um propósito, é uma prioridade. E o céu não é mais a prioridade da igreja. E é todos os dias, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o reino, ele é tomado à força, Rogério. O reino é tomado à força. Aceitar a Cristo é muito bom. É muito fácil alguém vir aqui na frente, levantar as mãos, entregar a vida para Jesus. É muito fácil nós sairmos por aí e dizer, eu sou crente. Mas o reino é tomado à força, é negando-se a si mesmo todos os dias, pegando a sua cruz, colocando ela nos seus ombros e caminhando. Pastor, está pesada a cruz, continua carregando, porque você vai precisar dela para atravessar para o outro lado.
Pastor, eu não estou suportando a prova. Continue na prova, porque na prova Deus te aperfeiçoa, na prova Deus te guarda, na prova Deus está presente na sua vida. Sabe por quê? Salmos 46 vai nos dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da prova que nós somos tratados por Deus, queridos. Tem gente que na hora da prova ele foge, mas na hora da prova, Pedro Henrique, é o momento que Deus está nos carregando nos colos, queridos. Em Mateus 11, 28, Jesus ele chama dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabemos que vivemos tempos de angústias, irmãos, tempos de conflitos existenciais. Tem crente que já não sabe mais se vai para a esquerda, se vai para a direita, já não tem mais direcionamento, vive em conflito, vive em guerras. Tem crente sendo tomado por uma doença chamada depressão. O que é isso? É falta de se lançar aos pés do Senhor. Às vezes está fazendo exatamente como Marta fez: Senhor, não importa que eu faça tudo sozinho, manda minha irmã me ajudar. Marta, Maria escolheu a melhor parte. O que você tem escolhido para você? Qual tem sido a sua prioridade? Jesus está voltando, igreja. Ele vai arrebatar a sua noiva. Ele vem. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também, mas eu vou voltar. Aleluia. Ele foi, os lugares já estão preparados. Os sinais, como eu já disse algumas vezes, estão aí aos nossos olhos, nu e patente. Irmãos, não precisa acontecer mais nada para nós entendermos que está próximo. Eu ouço isso há 50 anos, eu também. Eu me lembro que eu tinha 4 anos. A minha irmã ia para uma igreja, eu ia com ela. E o pastor já pregava isso há 50 e tantos anos atrás, lá no sertão de Minas, lá no meio do mato, irmãos. Só que, nesse tempo, para quantos Jesus já voltou? Quantas pessoas que você que está aqui dentro conheceu, que um dia estiveram na igreja, mas saíram da presença de Deus, não vigiaram, como Jesus disse. Eu digo a todos: vigiem. E tem gente que até ora, né? Eu estou vigiando. E a ordem é vigiar e orar. Vigia, aí você ora, aí você busca, aí você se aproxima cada vez mais de Deus. Você vai clamando ao Espírito Santo, Ele vai te orientando, Ele vai te dando direcionamento para tudo que você for fazer. Quando você busca um relacionamento com o Espírito Santo, tudo que você for fazer, Ele te orienta. Tudo. O crente precisa buscar relacionamento com o Espírito Santo, irmãos. E poucas vezes nós falamos sobre isso. Talvez é culpa nossa também, né? Porque Jesus disse: eu vou, porque é necessário, mas eu vou enviar um outro Consolador, para que vocês não estejam só. A Bíblia diz que Ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Ele conhece o coração do Pai. E quando você tem relacionamento com Ele, Ele revela para você aquilo que está no coração do Pai, para que você possa viver. Mas quando você não tem esse nível de entendimento, de relacionamento com o Espírito Santo, você faz as coisas a Deus dará. Do jeito que você acha que deve, você faz, eu faço, e a gente vai levando. A vida está dando certo, pastor. Está tudo funcionando. Eu falo isso aqui constantemente, irmãos. Eu fico triste de verdade quando um crente está em 1 mês, 2 meses sem ir para a igreja. Pai do Senhor, irmão, está tudo bem. Ô, meu pastor, está tudo bem, graças a Deus. Acho que eu estou com defeito, né? Não pode, irmãos, eu não acredito nisso. Pode estar tudo bem, como eu já falei muitas vezes. Financeiro, você pode estar indo bem. Suas coisas que você tem planejado pode estar dando certo. Mas se o espiritual não estiver certo, amados, vai começar a dar tudo errado. É só uma questão de tempo. Porque o inimigo, ele até faz você pensar que está tudo bem. Ele faz você acreditar que está tudo certo. Hoje, quantas pessoas,
acha que não precisa mais sequer ir para a igreja. Vou para a igreja para quê? Para ser crente com esse povo? Porque infelizmente tem muitos dentro da igreja dando mau exemplo. E pelo mau exemplo de muitos, não é todos, tá, irmãos? Por muitos terem deixado o amor se esfriar, uma multidão aí fora não quer mais saber de igreja. E até muitos crentes, presbítero Bruno, estão dizendo: eu não vou mais não, vou ficar em casa. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não me prostituo, eu tenho fé. Em casa é melhor. É a congregação Cristo em casa. Fake news, né? O salvo precisa estar na igreja. Nem todo mundo que está na igreja está salvo, mas todo salvo precisa estar na igreja. Você se sente salvo? Então você precisa estar na igreja. A sua alma, ela anseia que você esteja na igreja. O salmista disse: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Se a sua alma não tem sede de Deus, querido, se você não tem mais vontade de estar na igreja, alguma coisa errada está acontecendo. Desperta, acorda, urgente, que Deus está te chamando, Deus está gritando por você. Eu sei que às vezes machuca, né? Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele exorta, Ele corrige todos quanto Ele ama. Uma correção que vem de Deus, irmãos, para nos alertar, para nos despertar. É uma correção de amor, isso é demonstração de amor, como foi ministrado aqui pelo Ítalo. Uma grande demonstração de amor. Deus poderia deixar a gente fazer o que a gente quisesse, né? Lá na cruz, Jesus, Ele deu um brado dizendo: está consumado. O que Ele disse ali? A minha parte eu fiz. Eu vim como homem, eu saí do meu trono de glória, eu padeci tudo o que tinha que padecer. Eu estou sendo crucificado por amor a esta humanidade, para salvar esta humanidade, para religá-los novamente a Deus, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e nós precisávamos disso, queridos. Aí Jesus, Ele vem, faz o seu papel e disse: Pai, está consumado, concluí a minha obra. Aí dali para cá, irmãos, se tornou uma responsabilidade muito grande nossa. Então Deus, Ele poderia simplesmente deixar a gente: vai, você quer se arrebentar? Se arrebente. Você quer se jogar no buraco? Se jogue. O céu é real, o inferno também é. Escolha para onde você quer ir. A decisão é sua. Ele disse: propõe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a tua vida para que vivas, tu e a tua descendência. Mas Deus sempre insistindo em nós, irmãos. Isso é amor demais, queridos. Deus está sempre insistindo em nós, nos alertando do que nós precisamos fazer para herdarmos a vida eterna, queridos. Porque você pode conquistar tudo aqui nessa terra, mas se não conquistar a vida eterna, foi tudo tempo perdido. Sabe por quê? Todas as nossas conquistas ficarão aqui. Você pode ganhar dinheiro que você não vai nem saber contar tanto dinheiro que você vai ganhar. Você pode trocar de carro uma vez por semana, dar o velho para alguém e comprar um novo. Mas se não herdar a vida eterna, nada disso valeu a pena. Você pode conquistar milhões de amigos, seguidores nas suas redes sociais. Você pode ser bem sucedido em tudo que você fizer, mas se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, para que Ele revele para você o coração do Pai, você está trilhando caminhos errantes e vai te levar à perdição no final, igreja. E eu entendo que esse é o papel da igreja, desses últimos minutos da igreja na terra. Eu creio que é realmente os últimos minutos, porque há 2000 anos, João diz: filhinhos, é já a última hora da igreja. E se há 2000 anos era a última hora, nós estamos talvez até em segundos, né? Vou nem dizer minutos. Ou nós despertamos, irmãos, ou nós não vamos suportar as provações que virão. Ou nós corremos para os pés do Senhor, igreja. Ou nós nos rendemos, deixamos de lado muitas coisas bestas que nós nos apegamos a elas.
Irmãos, tem muita gente se perdendo por coisas simples, coisas insignificantes. Nós estamos deixando de ser adorador de verdade. A religião está matando muita gente, o descaso está matando muita gente, a frieza espiritual está destruindo muita gente, e o responsável por manter essa chama acesa dentro do seu coração é você, não é ninguém mais. O responsável por acender todos os dias a fogueira, Weber, somos nós. Você pode ir no culto, você pode pular, pode sapatear, você pode rodopiar, mas se amanhã você estiver vazio novamente, foi só um barulho que você viveu, foi só uma emoção que você passou, foi só mais um culto que você se alegrou, mas aquilo não trouxe uma edificação para a sua alma. Agora, quando você vai para casa pensando no que você ouviu, fazendo uma reflexão, uma autoanálise, como que você se encontra diante de Deus, essa palavra pode mudar a tua história. Tenho nada contra quando as pessoas pulam, rodopeiam, nada disso, irmãos. Eu sou pentecostal. Às vezes eu pulo até sozinho dentro do meu quarto, porque quando a gente é cheio do Espírito, irmãos, ninguém consegue segurar. Mas nós temos que ter controle também, queridos. Foi falado aqui hoje na escola bíblica, né, sobre isso. Não adianta eu pegar o microfone aqui e começar a pregar em línguas estranhas. Você não vai entender nada do que eu estou pregando, não vai edificar em nada a sua vida. Não adianta eu chegar para alguém e começar a profetizar falando em línguas, a pessoa não vai ouvir o que eu estou profetizando, não vai acontecer nada. Porque falar em línguas edifica quem fala, a não ser que no culto tenha alguém que interpreta as línguas. E tem muita gente vivendo de barulho, vivendo de movimento, achando que isso traz crescimento. E não, irmãos, o que traz o crescimento para a igreja é uma mudança de dentro para fora, é uma transformação que o Espírito Santo faz em você. Quando você começa a descobrir que você não é nada e Deus é tudo, quando você começa a descobrir que você é um pecador, que nós somos pecadores miseráveis e Deus é misericordioso, nos alcança com seu amor, nos transforma, nos liberta. Ele quer nos levar para o céu ainda, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração. Pregue nas esquinas, pregue nas praças, grite no meio da rua que Jesus está voltando. É urgente, pastor Vanderlei, essa necessidade. É urgente, igreja, essa necessidade de nós anunciarmos que Jesus está voltando. Você pode fazer isso para os seus vizinhos, você pode fazer isso para a sua família, você pode fazer isso no seu ambiente de trabalho. Não se esconda lá onde você trabalha. Ah, pastor, no ambiente de trabalho eu não misturo as coisas. Tá bom, eu reconheço, eu entendo isso, mas em algum momento lá dentro você vai ter a oportunidade de falar para alguém que está indo para o inferno, que ela, se não se arrepender, Jesus vai voltar, ela vai ficar. É responsabilidade nossa, Renata. Eu creio que Deus está encorajando a igreja para viver esse tempo, pastora Cláudia. Ou nós nos despertamos, irmãos, ou Deus vai levantar uma geração, querido, que talvez você nem acredita nela, mas Deus acredita. Ou nós nos posicionamos, querido, ou Deus levanta um grande exército e coloca no nosso lugar. Porque Deus faz isso, tá, irmãos? Deus, ele não depende de mim nem de você. Se você quiser fazer, você faça. Se você não quiser fazer, você fique em paz. Deus não vai te exigir que você faça. Ele quer que você faça. Ele quer te usar. Mas se você não quer ser usado por Deus, fique em paz. Descansa teu coração. Come, bebe, folga. Fique à vontade. Faça como aquele homem que teve uma grande colheita. Ele disse: alma, tens para muito tempo. Vou derrubar esse galpão que está aqui, vou fazer o maior, vou armazenar tudo que eu tenho e vou viver em paz. Aí Deus brada e diz: louco, hoje pedirão a tua alma. O que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer a Deus hoje? Hoje, para esse culto, para o dia 30 de janeiro de 2022, último culto do mês, e nós começamos a todo vapor, irmãos,
monte, igreja, culto todo dia, evangelismo, culto nos lares. Deus tem salvado vidas. Terça-feira aqui foi uma palavra dura, mas no final 3 almas se renderam a Jesus. Outros nós fomos para Itu, no meio da lama, no meio da chuva, entramos nos lares, abraçamos pessoas, e quando a gente estava para sair da igreja, as pessoas chegaram correndo, né, Ivone? Pastor, eu vim trazer minha vizinha para o senhor orar por ela. Pastor, ora por nós, pastor, porque as pessoas estão com sede, irmãos, e a igreja precisa acordar. Eu quero, em nome de Jesus, que você reflita em todos os sinais que você está vendo acontecer. E se você ainda deseja permanecer do mesmo jeito, ou se você quer viver um pouco mais daquilo que Deus tem para você, ou se você quer de verdade se lançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, querido. Porque enquanto você recuar, você não vai viver o propósito. Você vai passar só o processo, mas o propósito não vai chegar. E é ruim ficar no processo, né? A vida inteira processo. Mas quando você decidir viver o propósito, quando você entender que você é um instrumento nas mãos de Deus, e Deus Ele quer te usar, quando você sair da sua zona de conforto, quando você declarar: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Ah, irmãos, nós estamos falando isso aqui constantemente. Domingo atrasado eu preguei sobre isso aqui. As mensagens que nós estamos ouvindo, Deus está nos chamando para um arrependimento. Ele está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu não tenho preocupação, nunca tive, irmãos, de alguém ficar chateado com a mensagem que eu prego quando ela vem de Deus, tá? Quando eu tenho a inspiração de Deus para ministrar. Hoje eu pensei, eu vou passar com o evangelista Pedro Henrique pregar. Mas cheguei aqui na igreja e falou: você prega. Eu saí de lá de dentro e o pastor Vanderlei, pensei, o pastor Vanderlei vai pregar. Mas o Espírito Santo falou para mim: você vai pregar. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia usar qualquer um deles. Uma criança poderia subir aqui no altar e pregar o que Deus quer falar com a igreja. Um jovem poderia subir aqui, e graças a Deus, como tem jovens abençoados nessa igreja, irmãos. Deus está levantando uma geração aqui, Weber, que vai fazer a diferença. Talvez muitos estão olhando com desdém, mas Deus está levantando uma geração de jovens, adolescentes nesse lugar, que vão fazer a diferença nessa terra, irmãos. Creio nisso que eu estou falando, tá? Deus está levantando essa geração. Muitos não acreditam neles, mas Deus acredita. Ah, pastor, mas tem uma juventude fazendo um monte de coisa errada. Calma. Calma, que na hora que Deus pega, Deus ajusta tudo, irmãos. E Deus não perde de vista nenhum deles. Deus não perde de vista nenhum de vocês, nenhum de nós, queridos. Tem muitos que já pensaram até em escorregar, vou fugir. Deus fala: você vai fugir nada, sabe por quê? Porque quem plantou você foi eu. Não quero mais nada, não vou fazer mais nada. Deus disse: vai, porque a árvore que eu planto, ela dá frutos, mesmo que seja em tempos difíceis, mas ela vai frutificar, e você vai dar frutos para a glória de Deus. Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural ainda neste lugar. Fica de pé, por favor. Só isso, Jesus. Tem mais, calma. Calma. Assim que é bom, Jesus. Maravilhoso. É um ano de avivamento, irmãos. É um ano de despertamento. É um ano da igreja verdadeiramente começar a viver os propósitos de Deus para a igreja. Glória a Deus. É o ano dos crentes de verdade começarem a viver os propósitos de Deus. Eu estou falando isso já há bastante tempo e vou continuar falando. Eu estou convicto de tudo isso que Deus tem gerado no meu espírito. Não tenho a menor preocupação, porque eu sei que já deu certo, Tiago. Não é que vai dar certo, já deu certo, Weber.
Oh, Deus Santo. Ainda que o exército nos cercasse, não teria problema nenhum, porque maior é o que está conosco. Ainda que o inferno se levante contra a sua vida, se você estiver posicionado em Cristo Jesus, descanse o seu coração, porque você vai viver o propósito de Deus. Ainda que hoje você não esteja entendendo nada do que você está passando, mas descansa o teu coração, porque você vai viver o propósito de Deus. Eu creio. Sabe por quê? Porque os planos de Deus ninguém frustrará. O propósito de Deus, ele não será frustrado. Os meus planos podem se frustrar, mas os planos de Deus, Ariel, ninguém frustra eles. Eu sei que Deus tem um plano estabelecido para cada um que está aqui. Eu não sei se você entende isso, mas eu vou repetir. Talvez você dê um glória. Deus tem um plano estabelecido para cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. E Deus não erra, tá, querido? Deus não erra. Quando Ele faz um projeto, Ele faz sabendo como vai ser o final. Nós às vezes fazemos um projeto e não concluímos o projeto, porque nós criamos algumas coisas na nossa mente. Mas o projeto de Deus, Adriana Marins, ele é perfeito. E ninguém impede que o projeto de Deus se cumpra. Se preciso for, Ele muda as estações. Se preciso for, Ele faz parar o sol. Se preciso for, Ele faz mudar o curso dos rios. A água está descendo, Ele fala, agora sobe, porque eu quero cumprir o propósito na vida da minha filha. Eu quero cumprir o propósito na vida do meu filho. Aleluia. O grande problema é que nós, às vezes, sofremos muito por não entender o propósito. A gente fica desesperado de um lado para o outro. A gente não tem, sabe, não se aquieta. E Deus está falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Deus maravilhoso. Se você não está entendendo nada, descanse no coração. Sabe o nordestino que ele coloca a rede do lado de fora, deita lá e fica só assim. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Às vezes precisamos disso, Ariel. Sabe aquele momento que você está fadigado, você não sabe mais para onde ir. Meu Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso, aleluia. Sinta a sua presença, Jesus, aleluia. É de Deus, aleluia. Você vai respirar fundo. Quando você está respirando fundo, o Espírito Santo vai te dando direção. O Espírito Santo vai te orientando. Aí você, quando levanta, você já levanta com o destino liberado. Quando você aprende a descansar em Deus, respira. E Deus libera o seu destino. Você vai entender que era tão fácil. Você só ficou afoito. Você só sofreu. Você só queimou suas energias, às vezes com coisas desnecessárias. Você só se desgastou com coisas que não iam edificar você. Era só descansar, querido. Era só descansar. Era só confiar. Era só confiar. Quando a mãe de Moisés, apavorada, não sabia mais o que fazer para proteger seu filho, porque a ordem era que matasse as crianças, Adna. Mas aquele menino, ele tinha algo diferente. Aquele menino tinha um propósito de Deus na vida dele. E ela, sem saber mais o que fazer, ela pega aquele menino, coloca dentro de um cesto e coloca a margem no rio. Eu fico tentando entender como ficou o coração daquela mãe.
ao colocar o seu filho na margem do rio. Mas o propósito de Deus, Ariel, ninguém frustra. Eita Deus. Logo na frente está ali filha de Faraó se banhando. Ela ouve o choro daquela criança, manda alguém buscar aquela criança. E olha que tremendo, irmã Alessandra. Quem vai buscar a criança? A irmã de Moisés. Aleluia. Ninguém frustra o projeto de Deus, não, querido. O que Deus falou para você é para você, não é para ninguém, não. O que Deus te deu é seu, não é para ninguém, não. E ninguém tira o que Deus te deu, Adna. Aí a filha de Faraó preocupada, e agora, como que eu faço para cuidar dessa criança? Olha, eu conheço uma mulher que ela vai cuidar dele para você. Aí aquela mulher que colocou aquela criança ali no cesto, o coração dilacerado, daqui a pouco ela estava recebendo salário, proteção para cuidar do seu próprio filho, querido. Sabe o que é isso? É projeto de Deus, e o projeto de Deus não se frustra. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ainda que você não esteja entendendo, mas você é projeto de Deus, a sua casa é projeto de Deus, os seus sonhos são sonhos de Deus, e eles vão se realizar. Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Ele disse: eu cumprirei a minha boa palavra. Aleluia. Se encoraje nessa noite. Se encoraje nessa noite a viver o plano de Deus, a viver o propósito de Deus. Adora o Senhor com cântico. Enquanto elas vão querer estar orando, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração e começasse a viver aquilo que Deus tem para você. Comece a visualizar aquilo que Deus tem para você. Deus vai te dar visões agora. Aleluia. Talvez alguns vão achar que está ficando louco diante daquilo que Deus vai te mostrar com os teus olhos fechados. Porque com os olhos fechados nós enxergamos o céu por dentro, irmãos. Com os olhos abertos nós olhamos as pessoas ao nosso redor. Aleluia. Só estou esperando. Aleluia. O barulho dos teus passos em direção à porta. Aleluia. Só bater que eu vou abrir pra você entregar. É só bater que eu vou abrir. Está sendo liberado sobre a sua vida algo novo. Está sendo liberado da parte de Deus sobre a sua vida. Unção de ousadia. Aleluia. As minhas vestes brancas. Viva o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Jesus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Eu já corro. Meu Deus. Estão assim. Ministra, Senhor, nos corações, Pai. Espírito Santo, começa a ministrar nos corações. Espírito Santo, começa a ministrar. O barulho dos seus passos Aleluia. em direção à porta. Só bater Aleluia. abrir pra o Senhor. Só bater que eu
Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus e deseja fazer isso nessa noite? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja reatar a sua aliança com Ele nessa noite? Tem alguém? Jesus está voltando, Ele quer te salvar. Tem alguém que quer entregar, fazer uma aliança com Deus nessa noite, através de um ato de fé, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Se tiver alguém em nosso meio que ainda não fez isso, faça isso nessa noite. Alguém que está parado, você, no decorrer da caminhada, você desistiu, mas Deus não desistiu de você. Tem alguém que quer entregar a vida? Glória a Deus. É Mateus, né? Você quer aceitar Jesus? Ou você quer que Ele te aceite? Os dois, né? Você aceita Ele, Ele te aceite. Você quer reconhecer Ele como seu Senhor? Não apenas como Salvador, né? Porque Salvador é muito bom, mas ser Senhor é melhor ainda. Quando Ele tem o senhorio sobre a sua vida, Ele te conduz em verdes pastos. Ele guia você por águas tranquilas, meu Deus. Feliz é aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, meu Deus. Você faz essa escolha nessa noite diante da igreja? Glória a Deus. Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz, meu Deus, que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. E por sua causa vai acontecer uma festa no céu nessa noite. Você acredita nisso, meu Deus? Aí você pode pensar assim: eu não sou merecedor disso. Nós não somos, meu Deus. Mas Jesus é bom. Jesus é bom e Ele te ama, meu Deus. Estenda as mãos, igreja. Querido Deus, aqui está, Senhor, esta vida, Pai. Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os pecados dele. Cura ele, Senhor, nessa noite. Liberta, meu Deus, a alma dele de toda a prisão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra todos os grilhões que até hoje têm aprisionado ele, Senhor,
o lar dele, a família dele, meu Pai. Escreve, meu Deus, o nome dele no livro da vida. Escreve uma nova história para ele, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus, abra os olhos espirituais dele, Senhor. Abra o entendimento dele, Senhor. Gera no coração dele, Senhor, o temor, Pai, para que ele permaneça na tua presença. É o que nós te pedimos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda Jesus. Amém, queridos. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Mas viva a cada momento, como se Jesus fosse voltar amanhã. Viva cada instante da sua vida como se fosse o último, mas em Cristo Jesus. Não deixa nada roubar a sua fé, a sua confiança. Não deixa nada, querido, roubar o seu tempo, que ele é precioso para Deus. Não se embarace com as coisas deste mundo. A palavra do Senhor diz que o soldado em serviço, ele não pode se embaraçar com negócios desta vida. Não se embarace, porque pode ser que Jesus volte, e se eu estiver embaraçado, eu fico. E aí depois, não tem outra chance, tá, irmãos? Aí só passando pela tribulação. E aí, se nessa graça muita gente não suporta, imagina quando se for no tempo da tribulação. Não é isso? Você quer Jesus? Quero. Vou cortar seus dedos. Continua querendo Jesus? Sim. Vou arrancar seus olhos. Aí você não está vendo nada. Você continua querendo Jesus ainda? Vai te mutilando, irmãos. Porque o inimigo, ele vai fazer crueldade com quem ficar para trás. Então não espere viver esse tempo, não. Não espere, porque isso é bíblico, tá? Isso não é para me amedrontar ninguém, não. A palavra de Deus diz que vai ser terrível para quem ficar. Ele vai vir para reinar, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação, tá, irmãos? Eu creio nisso. Nós não passaremos pela grande tribulação. Tem uns doidos aí que pregam que nós vamos depois da tribulação, né? Eu não. Se alguém quiser ir, que fique. Lógico. Eu quero ir antes, não. Pensa comigo. Me sacrifico, abrir mão daquilo que eu queria fazer, só para servir a Jesus. Não vou passar pela tribulação? Não, seria muito covardia, né? Deixa eu viver aqui, abrir mão dos meus prazeres, mas desfrutar da glória eterna nos céus com Deus. Aplauda Jesus mais uma vez.